Em se tratando da morte da vereadora Marielle, eu ouvi nas redes sociais as pessoas dizendo assim, não transformem isso num fato político. Tá bom, não vou tratar a morte da vereadora como um fato político. Embora matar uma mulher negra, eleita vereadora, é sem esforço um fato político. Bom, desde o início me chamou a atenção que surgiram as fake news. As fake news permitiram que todos os misóginos, os sexistas, os preconceituosos colocassem suas posições odiosas, fizessem o seu discurso de ódio nas redes sociais. Me chamou a atenção, daí, a intolerância e a polarização política que tornou todos cegos e insensíveis. Julgaram a vereadora pelo partido, e não pelo fato da morte covarde de uma mulher, eleita, sim, com muitos votos, a vereadora. Foi uma emboscada, foi uma morte com requintes de crueldade. Então, não querem falar em política? Vamos sim falar em política. E eu não posso deixar de lembrar aqui o grande e famoso Rui Barbosa. Há tantos, diz Rui Barbosa, há tantos burros mandando em homens inteligentes, que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. Temos de admitir que, de um modo geral, os medíocres são mais obstinados na conquista das suas posições. Sabem ocupar os espaços vazios deixados pelos talentosos, que são um pouco mais displicentes e que não revelam este apetite voraz pelo poder. Mas é preciso considerar que esses medíocres, oportunistas e ambiciosos têm o hábito de salvaguardar suas posições conquistadas com verdadeiras muralhas de granito, por onde os talentosos sequer conseguem passar. Voltando a falar da questão das fake news, que dominou o cenário neste episódio do assassinato da vereadora, elas, como na eleição do presidente Trump dos Estados Unidos, os senhores abrem os jornais e viram, as fake news influenciaram definitivamente as eleições americanas. E eu quero lembrar aos políticos, nós e os demais políticos da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, do Brasil, que teremos eleição agora em outubro. Fake news, pessoal. Disseminam notícias carregadas de ódio, e nós precisamos encontrar uma forma de dominar isso. Porque estes que disseminaram as fake news, certamente serão vítimas delas. A vereadora Marielle Franco representava a luta das mulheres pobres, a luta das mulheres negras, e foi morta covardemente. Combate à criminalidade, senhores, não significa defender bandido, mas garantir o direito de defesa para todos, seja ele favelado, pobre, policial, não importa, até os almofadinhos têm direito à defesa. Ué, senhores, no fundo, a vereadora mexeu com a estrutura da sociedade, coisa que ninguém quer nem pensar, não é verdade? A carga histórica da luta pelas mulheres, e que eu tenho trazido aqui desde o primeiro dia do meu mandato, é inegável. Ninguém, a bem da verdade, quer mexer no que está estabelecido, e quando uma mulher assim o faz, ela agora corre risco de morte. Senhoras vereadoras, eu fiz uma pesquisa. Vereadora de 35 anos, 21 de fevereiro de 2017, é morta a tiros no interior do Ceará. Vereadora Juceli Alves Arraes. Juíza, 12 de agosto de 2011, juíza sofreu emboscada e levou 21 tiros. Juíza Patrícia Scioli,
mulheres políticas que se destacaram, que incomodaram com sua força e sua voz, foram mortas, senhores. Fiz um levantamento em geral para ver quantos vereadores teriam sido mortos até hoje. Foram 40 mortes de vereadores, homens e mulheres, agora, até 2017. Eu lembro também Cristina Lopes Afonso, vereadora também, em Goiânia. Esta não foi morta, mas foi quase. O seu companheiro jogou álcool sobre ela e quase a matou. Então, são alguns casos marcantes que a gente não pode deixar de lembrar hoje aqui. E há tantas coisas a falar quando se trata dessa questão da violência contra a mulher. Eu fico pensando, por que, quando nós falamos em direitos humanos, isso é interpretado como um discurso da esquerda? Por que, quando sempre nós defendemos os pobres, isso parece ser um discurso também da esquerda? Por que, quando nós saímos em defesa das mulheres, isso parece ser também um discurso da esquerda? Por que, quando defendemos os gays, parecemos também defender um discurso da esquerda? Foi uma reflexão que fiz durante todo esse final de semana para trazer hoje aqui para os senhores, porque não há resposta. A lógica da política, senhores, está invertida. Quando imaginei que estaria aqui hoje, somando esforços, estou aqui me defendendo de ataques, que eu tenho medo de dizer de onde vem. Conheci a história de um cara que andava com pobres, prostitutas e bandidos. Eu não pude deixar de lembrar. Mateus, capítulo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda a imundície. O mundo de hoje, sim, vive isto, senhores, uma aparência, mas o conteúdo está pútrido. Para finalizar, eu ainda continuo com a fala deste cara. E finalizo dizendo, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra.